E aí, beleza? Sejam bem-vindos à aula 2 sobre poesia bíblica. Quem não assistiu a primeira, procura aí, eu estou fazendo aqui uma playlist de um curso de poesia bíblica. E hoje eu quero falar sobre o que é poesia. Poema, o que é poesia, poema, e o que é a imagem poética na Bíblia. Meu nome é Nicolas Salles e muito bom ter você aqui. Já curta, assiste até o final que isso ajuda muito também. Se inscreve aqui no canal e compartilhe para alguém que se interesse por esse conteúdo, beleza? Vamos lá. Poesia é a arte de criar ou manifestar uma ideia, um sentimento, uma emoção. O poema ele está mais relacionado à forma concreta, sabe? A estrutura do texto, em estrofes e versos, que a poesia assume, né? Geralmente o poema é escrito em quê? Em versos e estrofes. Verso é a linha do poema e a estrofe é o conjunto de versos. Em resumo, o poema é a expressão física da poesia. A poesia é mais abrangente, né? Ela pode ser encontrada em diferentes formas de expressão artística, como a pintura, a música, a dança, a fotografia, o teatro. Tudo pode ter poesia em todas essas formas de arte, porque a poesia ela é algo subjetivo, ela é próprio do ser humano, ela está relacionada ao sentimento, à forma que a gente enxerga o nosso cotidiano. Até mesmo em momentos cotidianos podem ser olhados, né, percebidos com poesia. Quando Jesus diz assim, observe as aves do céu e a partir daí ele traz uma reflexão, ele está sendo poético nessa reflexão, certo? A poesia é a essência que permeia as obras de arte e que desperta emoções em quem vai receber essa mensagem. O poema é um gênero textual literário, ou seja, é um texto escrito em versos e estrofes, como eu falei, com ou sem rimas, ou métricas, né? Existe poema sem rima também. Ele é a forma mais específica e estruturada da poesia, utilizando a linguagem escrita para transmitir uma mensagem ou ideia. A Bíblia ela é um dos textos mais ricos em imagens poéticas. Eu vou explicar um pouco sobre o que é imagem poética. A imagem poética é um recurso fundamental para comunicar verdades espirituais e existenciais através de símbolos, metáforas e comparações que tocam a sensibilidade, despertam emoções e criam associações profundas. Por meio das imagens, o texto bíblico transcende o discurso literal e racional, alcançando o coração humano com uma força estética e espiritual. Então, o que é a imagem poética? A imagem poética é uma figura de linguagem que estabelece uma relação sensível, um conjunto de figuras de linguagem, na verdade. É a relação sensível e simbólica entre duas realidades. Ela ocorre quando uma ideia, um sentimento, uma verdade espiritual, alguma coisa bem assim subjetiva, né? E é expressa por meio de símbolos concretos ou metáforas para que você consiga visualizar aquilo que era abstrato, entendeu? Aquilo que é abstrato. Então, na Bíblia, esse recurso é usado não apenas para embelezar o texto, deixar ele mais bonito, poético, né? Mas para revelar aspectos do mistério divino e da experiência humana. Então, você consegue fazer essa conexão. A, a função da imagem poética na Bíblia é tornar o invisível visível, né? Deus, por exemplo, sendo espírito, é descrito por imagens materiais, como rocha, fogo, pastor. Então, isso são imagens poéticas, uma forma de você visualizar algum aspecto de Deus na forma de poesia. Por isso que é importante estudar a poesia bíblica, que facilita a compreensão humana, provoca emoções também. As imagens comovem, assustam ou encantam, gera esse espanto para o leitor. Então dá força para o texto, sabe? Gera memorização. Né? Imagens fortes são mais fáceis de você recordar de algum conceito. Ela também abre estímulos múltiplos de sentidos para você perceber no cheiro, no tato, aquilo que está sendo expresso apenas por palavras. As imagens não esgotam seu significado, permitindo novas interpretações ao longo do tempo. Interpretações possíveis dentro daquilo que é a poesia, dentro daquele contexto. Tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, Deus como rocha, lá em Salmo 18:2.
O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Então a imagem poética de uma rocha evoca estabilidade, segurança e proteção. Não se trata de dizer que Deus é literalmente uma rocha, uma metáfora, mas que ele é para o salmista o fundamento inabalável diante das adversidades. A rocha, elemento sólido e perene da natureza, sugere também a eternidade e a imutabilidade de Deus. Temos também o exemplo de Deus como pastor no Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então você tem aqui a imagem do pastor, remete a cuidado, a condução, provisão, proteção. Então o salmista escolhe um elemento do cotidiano rural para falar da relação íntima e cuidadosa entre Deus e o ser humano. A figura do pastor inclui também a ideia de defesa, né? Proteção, pois o pastor protege as ovelhas do perigo e da direção, pois guia o rebanho pelo caminho. Então nós vamos ter vários elementos de imagens poéticas na Bíblia, e se você não entender isso, então eu vou falar um pouco disso na aula 3, eu vou falar sobre a metáfora, hipérbole, comparação, mas você precisa entender que a Bíblia ela utiliza muito desse recurso didático da poesia para te explicar de coisas que são invisíveis, de coisas que são abstratas, né, e trazer isso para uma realidade. E aí você cria uma imagem poética. Então você tem a ideia da luz, a ideia do sal, a ideia... então você tem que pensar em todas as características que essa imagem ela gera, né? Então, como por exemplo o sal. O sal ele contribui para a preservação do alimento, para realçar o sabor, trazer de volta o sabor. E ele também, o sal em excesso, o sal gera sede. Então, contato com o sal gera sede, gera desejo pela água. Então você vai ter essas imagens poéticas na Bíblia. Então eu acho que eu não vou me estender mais, a aula 2 foi sobre isso. Então resumindo aqui, poesia. Poesia é a essência. É como que fosse num perfume, o aroma do perfume, a essência do perfume. O poema é o concreto, é o texto, a estrutura que se apresenta essa poesia. Então seria o vidro do perfume, né? A embalagem. É muito importante você entender que quando a gente fala de poesia bíblica, a gente não está falando só do salmo, só dos poéticos, do salmo, do livro de Salmos em si. Mas toda a mensagem bíblica, em algum momento vai aparecer as questões das imagens poéticas. Certo? Então, é isso. Deixa alguma pergunta aí, alguma coisa que você não entendeu. E fica na paz. Segue aqui, viu?